Essa é a sua grande chance de passar no Enem, tirando mais de 700 na prova, mesmo que você comece a estudar hoje. O que eu vou te mostrar agora é a maneira mais simples, inteligente e direta para você estudar em pouco tempo. Infelizmente, milhares de alunos estão jogando seu tempo fora, estudando por horas e horas para não conseguir acertar nem metade das questões. São pessoas que têm um grande potencial na vida, mas que, infelizmente, podem acabar presas nessa fase de vestibular durante anos. E essas pessoas todas têm dificuldade em aprender ou memorizar os seus estudos. Mas o que é pior é a frustração e a ansiedade acumuladas durante esse processo. Tudo isso porque elas não imaginam que a solução é tão simples que poderia ser resumida em apenas uma folha, que eu chamo de mapa da aprovação em 2 meses. Durante esse webinar, eu quero te ensinar tudo sobre esse mapa, onde eu resumi cada passo que você precisa dar até a sua aprovação. É um método que foca nos resultados, ideal para ser usado em prazos apertados e que qualquer pessoa pode aplicar. Nele eu vou te ensinar a ter motivação todos os dias e os segredos para não procrastinar, como definir um cronograma de estudos, como aprender por questões para você nunca mais ficar horas estudando apenas para descobrir que não consegue resolver os exercícios e como estudar redação de um jeito inédito e prático. E além disso tudo, eu ainda vou te ensinar os 3 segredos da aprovação que são essenciais para você conseguir estudar e conseguir ótimos resultados no Enem. Mas antes de continuar, eu quero que você entenda que não existe aprovação fácil. Você não vai passar se ficar jogando videogame o dia todo. Então, embora esse método ele seja eficaz, você ainda vai precisar fazer a sua parte estudando todos os dias. E caso você já esteja estudando, esse método ainda vai ser ótimo para você fazer uma revisão final e testar seus conhecimentos. O que eu vou te ensinar é a tartaruga azul do Mario Kart para você sair de último lugar e voltar a competir com todo mundo. Mas antes de falar do mapa da aprovação em 2 meses, deixa eu me apresentar, né? Caso você não conheça, meu nome é Thiago Riot, eu sou especialista em aprendizado acelerado e produtividade. Caso você nunca tenha me visto, eu estou aqui. Olá para vocês. Alguns de vocês devem já ter ouvido da minha história, quando eu passei na FUVEST estudando apenas por 2 meses. E diferente das outras pessoas que falam coisas parecidas, né? Eu literalmente estudei só 2 meses, já que eu estava no 3º ano do colegial e eu não fazia nada na escola. E assim como a maioria dos alunos, eu também achava que passar na USP direto da escola era impossível para mim. E quanto mais eu me preocupava com o vestibular, mais eu procrastinava, o que gerava um novo ciclo de frustração, preocupação e mais procrastinação. Mas felizmente eu gosto de desafios, né? E a ideia de passar estudando só 2 meses me motivou bastante. Eu comecei a pensar em quais estratégias eu poderia seguir e felizmente eu consegui aplicar e passar de primeira. Mas para mim, esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida, já que eu descobri que se você deixar de seguir o bando e começar a usar a sua própria cabeça do jeito certo, você não ganharia apenas vantagem competitiva, mas também liberdade para fazer o que você quiser. Depois disso, eu continuei testando minhas técnicas de aprendizado até que eu resolvi começar a ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei. E eu gravei esse vídeo em especial porque eu percebi que nem tudo o que funcionou para mim funcionaria para vocês. Por isso, eu modifiquei o meu próprio método de estudos, tornando ele ainda mais direto e simples, organizado em um pequeno mapa com passo a passo para a sua aprovação. Foi basicamente desse jeito que eu aprendi matemática em 3 dias, mesmo depois de 13 anos sem ver a matéria. Sério, eu não lembrava nem como eu multiplicava direito. E, bom, esse mapa aqui é o que eu prometi. E vocês vão poder baixar tudo em PDF no fim dessa aula, ok? Por enquanto, pode ficar tranquilo que a gente vai falar e descrever cada parte do mapa durante os próximos minutos. E para ser aprovado, você precisa então passar por 3 etapas bem simples. Etapa número 1, que é o preparo. Você vai estimular sua motivação, fazer um cronograma, planejar os seus estudos. Etapa número 2, você vai estudar, que é o estudo que a gente conhece, só que a gente vai estudar olhando questões, a gente vai aprender na prática. E a gente vai também fazer um treino bem tranquilo de redação, que você vai gastar em média 10, 15 minutos por dia. E a terceira fase, a fase final, é fazendo provas antigas como forma de simulado para a nossa prova real do Enem. E agora eu vou te explicar cada uma dessas etapas. Etapa número 1, preparo. A primeira coisa que precisamos fazer é ter uma alta motivação durante todos os dias de estudo. Porque sem o motivo de ação, você vai acabar procrastinando, você vai ter dificuldade de memorização e você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Para isso, você precisa entender o nosso primeiro segredo.
Somos programados para fazer apenas o que é possível ou lucrativo. O que é possibilidade, né? A nossa motivação, então, ela depende das nossas chances de sucesso. Ou seja, enquanto você não acreditar que é possível ser aprovado, você vai procrastinar. E não tem por que você fazer algo impossível, improvável. Não faz sentido, né? O segundo ponto é o lucro, ou seja, o benefício que recebemos em alguma ação. Muitos alunos, então, eles não conseguem estudar porque acham os assuntos inúteis ou entediantes. Mas é na combinação de possibilidade e lucro que a mágica vai acontecer. Então, a primeira tarefa é a gente criar 3 motivadores que tornem os estudos altamente possíveis e lucrativos. Enquanto você não tiver isso, esqueça os próximos passos. Então, no meu caso, por exemplo, eu amo aprender, isso gera lucro para mim, é um grande benefício estudar. Eu gosto de me desafiar e superar dificuldades. E eu acredito que qualquer coisa é possível se você quiser de verdade e você usar a sua cabeça. Ou seja, para mim, tudo é possível se você desejar. E agora, então, eu quero que você encontre os seus motivadores e escreva no seu mapa. Depois disso, a gente vai definir nosso cronograma de forma bem simples. Porque não existem objetivos sem prazos. E mais do que isso, prazos apertados são ótimos motivadores. Então aqui na nossa folha a gente vai ter na parte de cronograma 3 campos para a gente preencher, que é o prazo, a fase final e quantos dias de estudo por disciplina, certo? Eu vou te ensinar como preencher cada um desses pontos. Então, por exemplo, no prazo, se você começar a estudar dia 1º de setembro e a prova é dia 1º de novembro, você vai ver que são 62 dias, ok? 62. Fase final, minha sugestão é você guardar um tempo de 7 a 14 dias para a fase final, que lembra, são aqueles simulados, a gente vai fazer provas antigas do Enem para treinar o ritmo da prova. Então 7 dias eu acho que está ótimo. O prazo de estudo é o quê? O prazo total menos a fase final. 62 menos 7 daria 55 dias. E aí, o prazo por disciplina a gente vai pegar esses dias e a gente vai dividir por 8, porque são mais ou menos 8 disciplinas aí. Então vai dar uns 7 dias por disciplina, mais ou menos. E essa base, tá, esses dias, ele vai servir como guia para os seus estudos, para você saber se você está atrasado, se você tem que acelerar, se você está rápido demais e por aí vai. Então, assim, com isso, podemos iniciar finalmente a fase de estudos. Etapa número 2, estudos. Para estudar uma disciplina em apenas 7 dias, o segredo é focar no essencial. No caso do Enem, o essencial são os conhecimentos básicos. O Enem quer que você saiba interpretar o texto e tirar conclusões com as suas bases teóricas. E esse é justamente o nosso segredo número 2. No Enem, é melhor saber um pouco de tudo do que bastante sobre pouco. Como todos os materiais aprofundam muito mais que o necessário, se você pegar uma apostila de cursinho, você vai só perder seu tempo. Para isso, o que eu recomendo? Você vai escolher 2 anos de prova do Enem, de 2012 até 2018, e você vai seguir o passo a passo que também está no PDF. Então, primeiro a gente vai separar uma folha para cada questão. Depois a gente vai analisar as exigências daquela questão, responder cada uma dessas exigências, pesquisando na internet, em livros, apostilas, onde você preferir. E o passo final, a gente vai realmente aprender em cima da questão. A gente vai tentar tirar conclusões, a gente vai desvendar, relacionar, descobrir o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, para deixar mais claro, essa questão de 2012, Biologia do Enem. Ela fala sobre hibridação, ela fala alguns termos que eu não sabia quando eu peguei essa questão para testar o meu método. Por exemplo, o que é hibridação, o que é poliploide, o que é nível trópico, o que são espécies parentais, o que é modificação genética. Eu estou considerando aqui uma pessoa que não sabe nada de biologia. Então essas daqui, se você ler o texto, você vai perceber que esses tópicos, né, são uma incógnita. A pessoa não sabe o que é. Eu acho que o assunto aqui vai ser genética, vai ser alguma coisa assim, né, biotecnologia. Então você vai lá, você faz a pesquisa, você descobre que hibridação é cruzamento genético entre 2 espécies, poliploide, né? Tem a ver com haploide, diploide, mais comum em plantas, por aí vai. Você vai descobrir várias coisas, inclusive você vai descobrir coisas que você também não sabe dentro desses tópicos. Por exemplo, dentro de poliploide, o que é haploide, o que é diploide, o que é um gameta, o que é um cromossomo, você vai acabar pesquisando, você precisa sair dessa questão pesquisando tudo isso, porque o objetivo justamente é que a questão gere interesse e curiosidade em cima de você. Você vai descobrir coisas que você não conhece e você não pode parar até que você tenha descoberto tudo o que está relacionado nessa questão.
Por fim, o que a gente vai fazer? Por fim não, quase por fim, a gente vai descobrir quais são as alternativas corretas e quais não são as corretas e por que elas não são corretas. E aí sim a gente vai realmente aprender sobre tudo isso. A gente vai fazer um resumo, um mapa mental, tópicos ou refletir sobre o assunto que a gente estudou. Então, tudo isso você vai aprender durante o estudo e no final da questão você tem que sentir que você aprendeu essas coisas. Isso é muito importante. Então, fazendo cerca de 30 questões por dia, você terá estudado as 360 questões em 12 dias. E quando eu estou falando 30 questões por dia, 360 questões, você tem que entender que aqui estão todas as disciplinas incluídas. Com essa base inicial, você vai ter vários fragmentos de conhecimento e terá uma boa noção de profundidade do que o Enem exige. Então, o que resta nos próximos dias é fazer o quê? Ligar esses fragmentos, estudando um pouco da teoria e preenchendo as lacunas. Em paralelo, o que você vai fazer? Você vai estudar a redação diariamente através de um método simples, gastando apenas cerca de 15 minutos diários. O erro mais comum, que as pessoas fazem é tentar escrever redação completa para estudar. Então, o que acontece? Você gasta 2 horas para se desanimar com os resultados. Você não é bom em redação, você fica 2, 3 horas tentando escrever, escreve e sai uma porcaria de texto. Isso desanima. Então, eu tenho uma solução para você. A solução é essa daqui. Você vai seguir o modelo que eu criei, que também está no PDF, e você vai ver um progresso rápido em poucos dias. Qual que é esse processo? Primeiro, estudo diário. Você vai treinar as competências específicas escrevendo somente frases ou parágrafos. Então, você vai escolher um recurso específico que você quer estudar ou aprender. E aí você vai escrever casualmente, as frases. Eu vou te mostrar como é que funciona. Vocabulário. Imagina que você quer aprender vocabulário e o recurso que você quer aprender de vocabulário é a palavra odierno, que quer dizer atual. Então você vai escrever frases. No Brasil, odierno acredita-se que a Terra é plana. Odiernamente, as leis que barram o uso de agrotóxicos estão em risco. Então você vai treinar o uso dessa palavra em simples frases, porque você não precisa de uma redação inteira para aprender isso, ok? Conectivos. Qual que é o recurso que a gente pode aprender? Comparação, mais que, tal que, qual, assim como. Então hoje a homofobia mata mais que a febre amarela. Segundo os dados do IBGE, 32 pessoas morrem por mês por conta da sua sexualidade. Já a febre amarela mata apenas 12 brasileiros no mesmo período. Eu escrevi essa frase aqui, essa sentença, esse período na verdade, em 3 minutos. Eu inventei os dados porque o meu objetivo não é ser preciso, o meu objetivo é estudar conectivos. Se você não tiver esse foco, você não vai conseguir aprender. E por fim, olha só, eu fiz uma análise. Por exemplo, eu posso usar esse tipo de conectivo, de comparação, para aumentar a importância relativa de alguma estatística nos meus argumentos. O segundo tipo de estudo que a gente vai fazer de redação é um estudo semanal. Então, pelo menos uma vez por semana, você vai escrever uma redação completa, porque também existem coisas que você só pode estudar na redação completa. Por exemplo, coesão, estrutura, tema e por aí vai. O brainstorm, o planejamento da redação, tudo isso você precisa fazer uma redação completa. Então, esse treino você vai fazer uma vez por semana. Etapa número 3, finalização. Por fim, você deve treinar a prova do Enem em questão de ritmo e tempo de execução. Então, você vai pegar outros anos de prova ou aplicações do Enem e você vai reservar pelo menos 5 horas dos seus dias, porque você quer meio que simular a prova do Enem. Recomendo que você faça pelo menos 2 anos de prova, do começo até o fim, dando 1 dia de espaçamento entre as provas para descansar ou revisar. O que eu quero dizer entre as provas é que tem prova de um dia que vai ser matemática e natureza, outro dia vai ser linguagens e humanas, Então são 2 provas, certo? Que você vai dar 1 dia de intervalo entre elas, só que você vai fazer 2 anos. Então são 4 provas que você vai fazer, ok? E com isso, se você fizer tudo direito, você vai estar pronto para fazer o Enem em apenas 2 meses. Seguindo o mapa da aprovação em 2 meses, é bem possível que um aluno normal consiga alcançar a aprovação em tempo recorde. E aqui é importante que você entenda o nosso último segredo da aprovação. Você é o maior responsável por todos os seus problemas e soluções, claro. Então cabe a você usar o mapa da melhor forma possível. Estude, se esforce e vá atrás das respostas que você necessita. Se você encontrou um problema, corre atrás, busca ajuda, faz alguma coisa. Eu tentei comprimir todo o conteúdo da forma mais simples e didático possível, mas é provável que vocês tenham se sentido até sobrecarregados. Infelizmente, muitos detalhes ficaram de fora, algo que eu só conseguiria explicar melhor e com calma dentro de um método mais organizado. E eu quero que você lembre que o mapa
ele é só uma gambiarra de última hora. Ele não é o modelo ideal de estudos. Mas caso você queira aprender e estudar com as melhores técnicas, seja para o próximo ano ou para o restante da sua vida, eu quero te recomendar o meu curso, que é o Gabaritei. Então, se você é um aluno que quer superar suas dificuldades de aprendizado, se você quer estudar e sentir que realmente aprendeu todos os dias, se você quer se sentir capaz, inteligente, por conseguir aprender qualquer coisa, lá você vai entender como a sua mente funciona, por que você não consegue estudar e como utilizar o seu potencial máximo. Então o Gabaritei ele não é um cursinho, só para te lembrar, mas sim um curso de aprendizado para vestibulandos. Nosso foco é que você consiga aprender com qualquer material, seja vídeo, texto ou sei lá, sinais de fumaça. Essa é a melhor solução para quem vai estudar em casa. E eu digo isso porque todos os outros cursinhos online eles seguem o mesmo modelo dos cursinhos presenciais. E isso não funciona, tá? Presencial é presencial, online é online. Se você não for um autodidata, você não vai conseguir aprender como deveria. Agora, na pandemia, então, as pessoas perceberam mais ainda isso, né? Os cursos que eram presenciais, eles não funcionam muito bem online porque eles não estão adaptados. Então, atualmente, esses são alguns dos módulos e tópicos que você vai aprender no Gabaritei. Como aprender qualquer assunto utilizando o máximo da sua mente, como que você faz para organizar as informações e tudo mais, como memorizar e manter as informações guardadas até o dia da prova, como entender e acertar as questões de vestibular, como aprender mais rápido, né? E esse mapa aqui ele é meio que uma amostra grátis, é uma pequena parte desse módulo de técnicas de aprendizagem rápida, como estudar para a sua prova de vestibular de forma mais estratégica, como que você faz para planejar os pontos que você quer tirar. Então são mais de 50 aulas abrangendo cada detalhe dos estudos e aprendizado que são essenciais para você alcançar o seu potencial máximo. E além disso, apenas para quem se matricular agora, eu vou dar uma consultoria individual respondendo qualquer dúvida ou pergunta que você tiver sobre os estudos para que você seja aprovado. Tudo diretamente pelo WhatsApp. E isso é algo que nenhum curso ou cursinho eles vão te dar por aí. E eu garanto que essa consultoria individual ela vale muito mais do que o próprio curso. Alguém gastar o próprio tempo para individualmente te ajudar a estudar e alcançar o que você quer. Talvez você não se ligue nisso ainda, mas a sua capacidade de aprender é uma das coisas mais importantes na vida e por isso o curso ele acaba tendo esse curso e esse preço, né? Poucas pessoas se tocam que investir no seu aprendizado, na verdade, é uma ótima forma de economizar dinheiro. O custo de uma faculdade particular é de cerca de, sei lá, 48 mil reais em 4 anos. A gente dividir aí R$1.000 por mês, enfim. E se você fizer isso aqui, você vai acabar estudando de graça, né, numa faculdade pública. Além disso, não precisar de um curso de inglês, aula particular, cursinho, foi algo que me fez economizar milhares de reais que eu nem tenho como contar e que eu também não tinha como pagar. Por isso que as pessoas mais ricas e bem-sucedidas, elas não pensam duas vezes na hora de investir em educação, cursos e esse tipo de desenvolvimento. Porque todo o valor investido no seu desenvolvimento, ele tem um retorno futuro muito alto. Enfim, eu amo de verdade o curso que eu criei. Eu gostaria que a maior quantidade de pessoas, né, pudesse ter acesso a esse tipo de transformação aqui. E eu fico muito feliz sempre que eu vejo um depoimento de algum aluno, alguém falando bem do material, do curso e como isso tem transformado a vida deles. Enfim, eu tentei deixar o curso no custo mínimo possível para que ele tenha um preço justo e ainda consiga manter os meus gastos, né? E como o valor está sempre mudando por conta da situação maluca do Brasil agora, eu vou pedir que você que tem interesse, que você clique no botão abaixo para conferir no site do Gabaritei. No momento desse vídeo aqui, ele deve estar em torno de R$319 em até 12 vezes, que dá mais ou menos R$27 por mês. Aqui eu não estou contando juros porque eu não faço esse cálculo lá. Então você tem que dar uma olhada lá no site e ver quanto está. Se tiver mais barato que isso daqui, aproveita porque o preço deve aumentar em breve. E além do curso em si, eu quero deixar aqui alguns bônus especiais que podem te ajudar também. Você vai ganhar gratuitamente o acesso aos conteúdos completos de matemática e redação com a minha didática especial. A didática que eu apresento para vocês, aquele jeito de explicar que eu faço no canal do YouTube, no meu curso de matemática básica, enfim, estão aí. E quando eu terminar o meu curso de matemática, com certeza eu vou compartilhar com os alunos do Gabaritei de forma gratuita também. Então, se você ficou interessado em investir no seu futuro,
clique aqui agora mesmo no botão amarelo aqui embaixo, quero ser aprovado, né? E lembrando que esse valor ele pode ser dividido em 12 vezes, custando aí menos que um lanche do McDonald's por mês e que pode te proporcionar aí economia de um ano de estudo ou até também, se você for pensar de forma financeira, o custo da sua faculdade, né? Então seja bem-vindo ao incrível mundo daqueles que conseguem aprender qualquer coisa. Se você tiver interesse, qualquer coisa também, a gente está aí no canal do YouTube, sempre por vocês. É isso aí, galera. Obrigado para quem assistiu até aqui.